Atenção, você precisa saber o absurdo que o INSS está fazendo no processo da revisão da vida toda e também compartilhar este vídeo com mais aposentados. Olá, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. E olha só, pessoal, vocês sabem, com essa atuação diretamente nos tribunais superiores, STJ e STF, nós vemos muita coisa, mas um absurdo igual esse realmente não tem antecedentes, pessoal. Eu vou trazer um artigo muito interessante do Conjur, portal jurídico, né, consultor jurídico. Recomendo a leitura. E o Dr. Sérgio Henrique Salvador, mestre em Direito Constitucional, pós-graduado pelo EPD de São Paulo e PUC São Paulo, professor de cursos de graduação, pós-graduação, realmente um grande escritor com mais de 15 livros publicados. Ele trouxe esse artigo que mostra muito bem o inacreditável, o abuso do INSS na revisão da vida toda, e você precisa ficar sabendo. Olha só, a revisão da vida toda e as novas barreiras criadas pelo INSS. Então já compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa, e se você puder, compartilha nos grupos dos aposentados. Olha aí, pessoal. Sem dúvidas, a nominada pela doutrina revisão da vida toda tem ocupado boa parte dos debates jurídicos no campo previdenciário, seja pela viabilidade conferida a partir do recente posicionamento do STF. Dia 1º de dezembro foi decidido, eu estava lá a poucos metros dos ministros, seja também pelo fato de que o INSS, que perdeu a tese, tem agido de forma desproporcional para atrasar sua concretização com a criação de barreiras, além de produzir dilemas estranhos ao valioso precedente da Suprema Corte. Então olha aí, pessoal, o INSS não está respeitando nem o STF. Olha que absurdo, mas a gente vai batalhar. Vamos ver, pessoal. Essa tese da revisão da vida toda, de incluir as contribuições anteriores a julho de 94, é fruto de um aprimorado debate jurisdicional. Nasceu na região sul do país, onde nós também temos escritório, e defendida pela advocacia especializada em todos os níveis. Também, seu pensamento jurídico é plenamente defensável e na sintonia com o próprio sistema constitucional vigente, que alocou a contributividade e a proteção social como premissas fundantes, notadamente pela clara existência de financiamento para justificar o aprimoramento dos benefícios. Então percebe-se que, tecnicamente, a tese não é genérica, ampla e universal, acolhendo apenas específica parcela de beneficiários do regime geral do INSS com vários filtros. Dentre eles, por exemplo, a questão da decadência. E tem mais uma barreira normativa existente limitadora do campo dos beneficiários alcançados pela decisão. Então, já não é para todo mundo, né? Tem que fazer os cálculos, tem que verificar se tem direito. Então já não é amplo e universal, né? Muita gente pode ter direito, mas muita gente também não vai ter direito. Então o INSS ele não se pode utilizar disso, né, para alegar colapso no sistema de atendimento, aqueles números fantasiosos. E olha só o que o INSS está fazendo, por mais essa você não esperava, pessoal. Tem que destacar ainda outro fator que filtra bem a sua aplicabilidade: os valores do benefício sendo revisado, né, porque é necessário, prudente e razoável aferir se essa aplicação da revisão da vida toda vai realmente melhorar o benefício da pessoa. Não é entrar, né, chutando o balde, entrar dando tiro no escuro. Então a fase de apuração dos cálculos é de crucial importância para se valer desse precedente do STF, dessa decisão favorável. Porque a decisão foi favorável à tese, mas se você vai se aplicar ou não, né, tem que fazer os cálculos. Beleza, até aí você está acompanhando e você concorda, né? Fala, não, beleza, doutor, entendi. A revisão da vida toda foi vitoriosa, mas eu tenho que fazer os cálculos, eu tenho que ver se eu tenho direito, eu tenho que fazer a minha parte. Então eu já vou deixar o WhatsApp aqui na tela também, WhatsApp 44 99868 3378. E o primeiro passo é fazer os cálculos e depois entramos com a ação, se for mais vantajoso, tá certo, pessoal? E por um pequeno valor a mais, você pode fazer uma análise completa já de todas as revisões e direitos possíveis. Mas vamos seguindo, porque o buraco do INSS é mais embaixo. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Essa tese, você sabe que, né, ela vai aplicar a regra mais vantajosa
E não é razoável, né, que suas contribuições anteriores ao 94 fiquem de fora. Então, o que a autarquia aqui está falando? O que o INSS está falando? Está falando que, é o seguinte, ele trouxe várias questões nos embargos de declaração, falando que não houve adstrição ao caso concreto. Pessoal, o STF definiu a tese, e como bem disse o artigo aqui, não foi de forma ampla, genérica e irrestrita. Foi de forma restrita, você tem que cumprir os requisitos. Mais uma questão, o INSS fala do divisor mínimo de 60%, sendo que essa regra só existe, né, em uma das regras, e não na regra definitiva, que considera 80% de todo período contributivo. Então, só aí o castelinho já vai caindo. Aí a tese teve aceitação plena, viabilidade declarada, cabendo ao INSS se curvar ao entendimento da Suprema Corte, algo que preferiu esquecer. Olha que palavras fortes aqui do Dr. Sérgio. Porque, para surpresa de muitos, recentemente se noticiou a surpreendente manobra processual do INSS em solicitar ao STF o sobrestamento do decisório, a suspensão do processo, para que se possa instrumentalizar a tese. Ele fez isso antes da suspensão, né, antes da publicação do acórdão, pediu a suspensão, e pasmem, depois da publicação do acórdão, pediu de novo a suspensão do processo. Cada hora falando, não, precisa suspender porque não teve publicação. Aí depois que publica, não, precisa suspender porque teve a publicação. E olha só, pessoal, agora quer falar que precisa do trânsito em julgado, sendo que o STF já decidiu de mais de uma vez, já decidiu que não precisa nem publicação do acórdão, nem trânsito em julgado. Muito bem, o INSS então vem invocando essas e outras premissas jurídicas para postergar, para atrasar o cumprimento da decisão do STF. E é surpreendente essa postura, porque mostra um indesejado descompromisso com a própria justiça social, cuja missão também perfaz uma de suas atribuições, além da insegurança jurídica produzida para o caso, se pautando como se estivesse processualmente acima do bem ou do mal. Olha aí, pessoal, o aposentado já foi penalizado, já teve que esperar mais de 2 anos por essa decisão, e depois que sai a decisão, né, trazendo essa segurança jurídica, aí vem o INSS e descumpre uma ordem do STF, pessoal. Comenta aqui o que você acha. Continua aqui o Dr. Sérgio. Esqueceu a autarquia que o sistema processual brasileiro passou por uma profunda e recente reforma a partir de 2015, valorizando os precedentes produzidos pelas cortes superiores como maneira de produzir a integridade e coerência da ordem jurídica nacional, conforme o artigo 926 do Código de Processo Civil. E esse Código de Processo Civil também traz outras novidades nessa direção, principalmente quanto à obrigação do sistema conferir cumprimento à almejada segurança jurídica, através da vinculação objetiva e subjetiva de precedentes superiores. Tanto assim que a própria sentença pode ser declarada nula se não aplicar a súmula, jurisprudência e precedente de corte superior invocado pela parte. Então, o que está dizendo aqui, pessoal? Que o Código de Processo Civil, ele visa dar efetividade às sentenças, né? Porque a sentença é uma decisão. Só que essa decisão, ela precisa produzir efeitos no mundo real. Então, por exemplo, o STF decidiu pela condenação do INSS. O juiz do seu processo, ele vai dar efetividade a essa decisão do STF. Por quê? Porque se ele não seguir essa decisão do STF, ele pode ter essa sentença declarada nula. Então, vamos supor que você pega aí um juiz que é contra a revisão da vida toda e que julga contra o seu pedido. Mesmo assim, você ainda pode recorrer, falar, não, mas essa decisão foi contrária ao entendimento do STF. Beleza. De outra parte, o INSS, ele não pode ficar recorrendo. E olha só o que ele tem feito, pessoal. Ele tem entrado com embargos de declaração. Não, doutor, eu sei que ele entrou com embargos de declaração no STF. Não, pessoal, não é só isso, não. O INSS tem entrado com embargos de declaração nos processos, nos casos concretos. Nós temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. E o INSS tem tentado atrasar o pagamento desses
dos casos que já estão saindo. Então, nós temos várias sentenças procedentes e sim, já tem gente recebendo. Tem. Mas tem o INSS também do outro lado querendo atrasar, mesmo que já tenha perdido esse processo. É mais um absurdo, pessoal. Ou seja, perdeu no STF, tá tentando recorrer lá em cima, beleza? E no seu processo, ele ainda tenta entrar com embargo de declaração. É inacreditável. E essa inovação do INSS em produzir novas barreiras à tese ocorre na contramão do que determina o Código de Processo Civil aos julgadores, porque eles têm que observar os precedentes advindos do julgamento de recursos extraordinários, principalmente com repercussão geral. Então, o recurso extraordinário, 1.276.000, blá, 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 é o número do recurso extraordinário. O STF considerou que essa causa é tão importante que ele definiu um número de um tema 1102. Por quê? Porque essa decisão tem que ser aplicada para todos os processos judiciais em andamento. Então veja só a importância que o STF deu para esse caso. E o INSS está indo contra essa decisão. E, do ponto de vista da realidade dos aposentados, a medida é cruel, porque quer atrasar esse precedente da Corte Constitucional a um juízo de conveniência que a autarquia não possui. Não é o INSS que tem que decidir se vai te pagar ou não. É você entrar na justiça e o juiz vai decidir. É ordem judicial. E vocês sabem, ordem judicial a gente cumpre. E olha só o que foi decidido recentemente no TRF da 4ª Região, né? Teve um processo lá de Santa Catarina, pessoal. O juiz federal, o Dr. João Batista Lázari, refutou essa tentativa do INSS. E olha só as palavras desse juiz, que bacana. Assim, diante do julgamento da matéria pela Corte Superior, o STF, não há justificativa alguma para a paralisação do feito, devendo ser observada a tese fixada. Em relação à alegação de inaplicabilidade da tese firmada, destaco que a ausência de trânsito em julgado não impede a produção imediata dos efeitos do precedente firmado pelo Tribunal Pleno. Ora, nem mesmo a pendência de embargo de declaração inibe a produção imediata de efeitos julgados. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando o regular prosseguimento da ação. Olha só que bacana. E se você não entendeu, deixa eu explicar no português claro. O juiz federal, ele tá bem atualizado, ele tá estudando, dá para ver que ele tá bem atualizado com os últimos entendimentos do STF. Por quê? Porque ele falou, ó, não precisa transitar em julgado, ou seja, trânsito em julgado é quando não tem mais recurso possível, né? É o final do processo. Ele falou, não precisa transitar em julgado, e mesmo que está pendente do julgamento dos embargos, isso não impede a aplicação imediata da condenação sobre o INSS. Então, palmas para este juiz federal de Santa Catarina, TRF, 4ª Região. Realmente está saindo muita sentença, mas eu já trouxe vídeos recentes também dos juízes federais de São Paulo, né, de outras regiões. Vou trazer mais também, fica tranquilo. Mas assim, a gente tem que aplaudir Dr. João Batista Lázari, muito bom, refutando isso na sentença, tá? Ele jogou duro aqui, ele falou isso na sentença, pessoal, olha que bacana. E a bem da verdade, o INSS faz prova da sua atual ineficiência, preferindo a judicialização previdenciária em larga escala, sem que eficientemente pudesse implementar, ainda de forma administrativa, o esperado entendimento das cortes superiores. Ou seja, o INSS já perdeu lá no STF. Em vez dele conceder de forma administrativa, porque o que a gente observa nos comentários? Doutor, mas não foi culpa minha. Por que eu tenho que contratar um advogado se foi culpa do INSS? Pois é, porque o INSS quer atrasar. Ele está obrigando você a entrar na justiça. Tem que entrar na justiça, senão não vai receber. E não sou eu que estou falando isso. Ah, doutor, você é advogado, você quer vender seu peixe. Não. Primeiro que você não precisa entrar com o nosso escritório. E segundo, que a gente só precisa entrar com o processo porque o INSS está se negando a pagar mesmo depois do STF. Aí sim, na via judicial, juízes como esse aqui, aí estão descendo a caneta, estão condenando, e é por isso que tantos clientes nossos já estão recebendo. E o INSS é responsável pelo maior número de processos do Judiciário Nacional, permanecendo na posição de destaque negativo no ranking do Conselho Nacional de Justiça. É isso mesmo. Você sabia que o maior número de processos no Brasil é justamente contra o INSS? É, pessoal, isso aí você não esperava, né? Então, realmente o artigo aqui do Dr. Sérgio fica de parabéns.
Ele ressalta essa vitória da tese, é uma vitória de todos. A gente não pode esquecer que a justiça é realmente feita, né, na prática, não com palavras bonitas, né? Não, mas se o INSS está negando seu direito, tem que entrar na prática. É por isso que eu sempre deixo o WhatsApp aqui, 44998683378, ou também do escritório de Brasília, 61 98522 0420. Escolha um dos dois números e nós temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. Ah, doutor, mas eu já tenho advogado. Show de bola, você também vai receber, fica tranquilo. Então inscreva-se nesse canal para se manter bem informado e compartilhe esse vídeo, pessoal, porque é um absurdo que o INSS está fazendo. Ele perdeu e agora quer atrasar o pagamento, mas isso não vai acontecer se você se unir junto com a gente. Então, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e até a próxima.